Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Os primeiros filósofos gregos são denominados de pré-socráticos. Eles viveram por volta do século 7, século 6 a.C. e muitos escreviam suas teorias em forma de poemas. Muito do que eles escreveram foi perdido e restaram somente alguns fragmentos, o que é de lamentar. Porém, esses fragmentos ajudam a dar uma ideia do pensamento central de algum desses filósofos. Eles focavam suas reflexões principalmente na natureza. Por conta disso, são também conhecidos por naturalistas ou filósofos da physis. Physis significa natureza em grego. E eles buscaram desenvolver uma cosmologia, que é a explicação racional do universo, que acabou por substituir a cosmogonia, que é a explicação do universo com base nos mitos. É só a partir de Sócrates que a filosofia começa a se centrar mais em problemas humanos. Os pré-socráticos buscavam um princípio primordial, uma origem, a matéria-prima, a substância primeira de tudo, da realidade, o que é conhecido por arqué. Dentro da filosofia pré-socrática, há algumas classificações que é bom se compreender. Há os pensadores de Mileto, que eram da cidade de Mileto, também conhecidos por jônios, como Tales, Anaximandro e Anaxímenes. E também havia os pensadores eleatas, que eram da cidade de Eleia, como Parmênides e Zenão. Há os filósofos monistas e os pluralistas. Os monistas afirmavam existir um único elemento na constituição de todas as coisas. Entre os monistas estão Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Parmênides. Já os pluralistas afirmavam existir mais de um princípio que origina e fundamenta o universo. Entre os pluralistas estão Demócrito e Empédocles. Há ainda o mobilismo e o imobilismo. Os mobilistas defendem que tudo está em constante movimento. Há contradição entre as coisas, a multiplicidade e o eterno vir a ser. O principal representante dos mobilistas é Heráclito. Já os imobilistas afirmam que o ser é uno, não contraditório, imóvel, não criado e sempre idêntico a si mesmo. O principal imobilista é Parmênides. Pretendo falar resumidamente sobre as principais ideias de cada um dos pré-socráticos mais conhecidos. Tales, que também é considerado pela tradição filosófica ocidental o primeiro filósofo, dizia que arqué, o princípio primordial, a origem única, era a água, porque esse elemento está presente em todas as coisas. A água está associada à vida, à germinação e à decomposição. É uma teoria monista, considerando que tudo pode ser reduzido a um único princípio fundamental. Para Anaximandro, um outro pré-socrático, a arqué, a origem de tudo, estava além da observação sensível. Só poderíamos conhecer esse princípio pelo pensamento. E ele o chamou de apeiron, que significa, em grego, o indeterminado, o infinito, o ilimitado. O apeiron gera, para Anaximandro, o cosmo, a ordem. Isso tudo acontece através de vários processos. Então, essa ordem gerada pelo apeiron
contém em si todos os elementos opostos. Já Anaxímenes afirmava que o princípio de tudo é o ar. Ele é o responsável por nossa respiração. Ele é mais tênue que a água, que era a arqué de Tales, e menos indeterminado que o áperon, a arqué sustentada por Anaximandro. Então, pela rarefação e condensação, as coisas se originam e sofrem transformações. Pitágoras é considerado o criador da palavra filosofia, porque uma vez chamado de sábio, sófos em grego, ele disse que não era sábio, que ele era apenas um amigo da sabedoria, ou seja, um filósofo. Ele defendia que o número, a estrutura matemática, é a arqué, o princípio de tudo. Assim, há um cosmo harmônico guiado por relações matemáticas e que, inclusive, garante a diferenciação entre as coisas. Heráclito sustentava que o ser é múltiplo e constituído de oposições internas. Para ele, nada é permanente e tudo flui. E esse fluxo contínuo da vida, o vir a ser, o devir, é motivado pela luta de forças contrárias, como o bem e o mal, o racional e o irracional, a ordem e o caos. Para Heráclito, o fogo é o elemento primordial, a arqué, porque simboliza a instabilidade, a agitação, com suas chamas eternas e vivas. É de Heráclito a famosa frase: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Porque o homem e o rio, né, as pessoas e o rio mudam. E essa mudança ela ocorre muito rápida. Então a pessoa e o rio não são mais como eram. O Heráclito é considerado um dos primeiros representantes da dialética, e suas ideias inspiraram filósofos como Hegel e Nietzsche. A música, como uma onda, do Lulu Santos e do Nelson Motta, que eu imagino que todos conheçam, né? Ela é inspirada, parece ser inspirada pelo menos, nas ideias de Heráclito. Reparem, né, na letra: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Bem, Parmênides faz o contraponto à filosofia de Heráclito, afirmando a imobilidade do ser. O ser é uno, não contraditório, imóvel, não criado e sempre idêntico a si mesmo. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo, e sob o mesmo aspecto. O ser é e o não ser não é. O ser, que é o imóvel e imutável, é o princípio primordial, arqué, para Parmênides. Não há como negar o movimento no mundo, mas esse movimento existe apenas no mundo sensível, e este não merece confiança, diz Parmênides, porque ele é ilusório. As pessoas dão muita importância aos sentidos, mas somente o mundo inteligível pode ser considerado verdadeiro. Podemos ver que para Parmênides há uma identificação entre o pensar e o ser. Não é possível pensar em algo que não é. Para Empédocles, um pluralista, a realidade se origina de 4 elementos primordiais: terra, fogo, ar e água. Esses 4 elementos juntos seriam manejados de formas diferentes por 2 forças antagônicas, contrárias: o amor e o ódio. O amor une, gera atração, e o ódio separa e repele.
Demócrito, um outro pluralista, elaborou com o seu mestre Leucipo a corrente atomista. Sustentava que as coisas são constituídas por átomos, que são partículas invisíveis, indivisíveis, imutáveis e indestrutíveis. O vazio também compõe a realidade, e este vazio possibilita o movimento que há nos átomos. Então, de acordo com os diferentes e infinitos modos de composição dos átomos, as coisas são geradas e destruídas sucessivamente. Os pré-socráticos, como é fácil observar, representam um importante passo para explicar a realidade racionalmente. Investigaram a relação entre ser e pensar, examinaram a unidade dentro da multiplicidade, incentivaram a argumentação e aprimoraram a dialética. Bom, muito obrigado por assistirem e até uma próxima.